Hoje eu tô de volta e quero falar mais de um filme fantástico que eu assisti esses dias, chamado Fábrica Americana, American Factory. Hoje eu quero falar de um filme fantástico que eu assisti chamado Indústria Americana. É um filme que chamou muito a minha atenção, não somente como um cidadão do mundo, mas como um coach. Então eu vou comentar um pouco aqui desse filme, até para você entender como é que eu trabalho como coach. Como eu falei, coach infelizmente virou essa palavra horrível, né, em que todo mundo usa, tá cheio de picareta por aí usando essa palavra. Então eu tenho até evitado utilizar essa palavra, porque infelizmente ela traz muito mais uma conotação negativa. Mas tem muita gente que faz o trabalho de coaching sério, né? Bom, trazendo de volta para o filme e como que isso se aplica ao meu trabalho como coach. Eu trabalho utilizando uma metodologia chamada ontologia, onde a gente olha para a coerência, para o equilíbrio que existe da gente como pessoa, ou como equipe, ou como uma cidade, ou como uma civilização, em três aspectos. Mente, que inclui pensamentos, crenças, tudo aquilo que está aqui na nossa cabeça e também o que a gente fala, emoções e corpo. Qual é a nossa energia? Como aparece? Como que a gente se manifesta com o nosso corpo perante os outros, nos diversos ambientes em que a gente está, né? Então, esse tipo de coaching, que a gente chama de coaching ontológico, ele é muito diferente do que aquele coaching tradicional, simplesmente de montar planinho de ação. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero perder peso, então vamos montar um planinho de ação para você perder peso. Isso geralmente acaba não levando a lugar nenhum. Por quê? Porque você não trabalha o lado emocional e você não trabalha o lado da sua energia, do seu próprio corpo e das suas crenças, de tudo aquilo que está aqui na sua cabeça te impedindo de chegar no seu objetivo. O link com o filme é muito claro, porque é um filme que conta a história de uma fábrica nos Estados Unidos, numa pequena cidade dos Estados Unidos, que pertencia a General Motors e foi desativada em meados de 2008 com a crise americana. A cidade ficou esvaziada, muita gente perdeu o emprego, né, e muita gente empobreceu. 3 ou 4 anos depois, os chineses decidem comprar esse espaço e transformar numa fábrica de vidro para carros, né? Grande diferença é o quê? Que a partir de agora na mesma cidade, basicamente com os mesmos funcionários que trabalhavam para a GM, que são americanos, mas toda a liderança da empresa, o dono da empresa é chinês. Então o filme mostra esse conflito, esse choque cultural enorme que tem entre China e Estados Unidos. E é muito interessante você olhar para o filme até como um olhar ontológico, como eu falei aqui. Por exemplo, se você começar a prestar atenção, qual é a narrativa, qual é a crença que está na cabeça dos chineses, pela forma com que eles foram criados na China, pela cultura chinesa, pela educação chinesa, né? E a narrativa americana, qual é a cabeça de um americano? Como que um americano pensa? Por tudo aquilo que foi vendido para ele desde que ele era criança, né? Então, aí você já tem um choque natural. E você tem pessoas que conseguem olhar para essas crenças e falar, peraí, interessante, será que tem outras crenças com as quais eu posso aprender? Né? Será que tem um outro jeito de olhar o mundo e aí realmente começar a fazer um casamento dessas duas maneiras de olhar o mundo? Você tem gente que faz isso. Você tem gente que cai naquela coisa de, não, o meu jeito de ser, a minha crença é o certo e o outro é que está errado. Então tem muito esse jogo ao longo do filme de melhores e piores, nós somos melhores do que eles, nós somos piores do que eles e tudo mais, né? Então é um filme extraordinário, tá? O filme vai contando a história da fábrica, da reconstrução da fábrica, vai contando o caso de cada funcionário, eles pegam alguns funcionários como exemplo, e as pessoas que fizeram o filme conseguiram uma coisa extraordinária para um documentário, que é a confiança do dono da fábrica, a confiança de todos aqueles líderes ali para estar nas conversas mais críticas. Então, as pessoas se abrem para a câmera de uma maneira que eu nunca tinha visto num documentário. Então, o que elas falam, o que elas realmente estão sentindo, o que elas realmente estão vendo. Filme extraordinário, ainda mais para o momento atual que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, onde tudo é polarizado, tudo é extrema direita, extrema esquerda, extrema sim, extrema não, extrema a favor, extrema contra, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que voltar para esse centro e a gente tem que tentar entender quais são os nossos pontos comuns.
Tem uma frase linda no filme, que eu vou fechar o meu vídeo aqui com isso, porque é o que mais me tocou, onde um americano é convidado para ir até a China, ver como é que eles conduzem as operações na China, na fábrica chinesa. Ele assiste a celebração de Ano Novo dos chineses e ele se emociona, ele até se retira do local num determinado momento para chorar mesmo. Os repórteres, né, os documentaristas vão até ele e perguntam: por que você está chorando? E ele fala: a gente pode ser um país, um mundo muito grande, né, muito cheio de diferenças, mas no fundo, a gente é um só. Um grande abraço.